Fichamento literal e comentado do livro O Enraizamento, de Simone Weil, da editora Edusc, de 2001. A ideia de enraizamento surge, primeiro, representada como uma necessidade humana, conforme na página 43. Mas antes de continuarmos examinando suas considerações sobre essa ideia, pausemos para investigar os significados da palavra necessidade. Segundo o dicionário Melhoramentos, de 1988, abre aspas, aquilo que é absolutamente necessário. 2. Precisão instante e urgente. Aperto, apuro. Segundo o Pribeirão Online, consultado em 2020, abre aspas, caráter do que é necessário. 2. Falta do que é necessário. 3. Obrigação imprescindível. 4. Força maior. Impossibilidade de deixar de agir ou de dizer. Fecha aspas. Segundo o Léxico Online, acessado em 2020, abre aspas, essência daquilo que realmente se precisa. Designação do que é imprescindível, imperioso ou essencial. 2. Ausência, carência ou parcimônia. Dificuldade ou desprovimento. 3. Penúria, pobreza. Fecha aspas. Esse aporte léxico, feito antes de qualquer coisa, nos permite entender o nível de importância dado por Simone Weil ao enraizamento. Em linhas gerais, este é da ordem do que é absolutamente necessário, urgente, sendo uma obrigação imprescindível ou uma força maior. Assim, ela resume a ideia dizendo que, abre aspas, um ser humano tem raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos de futuro. Participação natural, ou seja, ocasionada automaticamente pelo lugar, nascimento, profissão, meio. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes, precisa receber a quase totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios dos quais faz parte naturalmente. Fecha aspas. Página 43. O fundamento dessa necessidade encontra no plano da ação, em um lugar e ocasionada pelo meio, sua razão de ser. Inicialmente, diremos que ação expressa um conjunto de práticas bifronte. Por ela centralizar o olhar nos tesouros do passado, seria possível pressentir, intuir o futuro, entendido como desdobramento natural dos conjuntos de ações no lugar. Ainda que esses tesouros do passado resgatem elementos morais e inspirem os sujeitos, só é possível enraizar-se ultrapassando esse nível e chegando à ação coletiva no espaço. Enraizar nessas linhas introdutórias seria uma necessidade processual. É preciso primeiro estar, entre aspas, saciado e empanturrado de variedade, fecha aspas, para depois amadurecer para o enraizamento. Página 72. É primordial o oferecimento de condições, antes de tudo, subsistenciais à manutenção do corpo físico, mas também de um plano de fundo relacional, amplo e diverso, que se constitua dessa variedade. Quer dizer, não bastaria só o alimento, é preciso de Weil, cultura, educação, tradição, etc. O enraizamento é possível com a conjugação de formas de viver, zoé e bios. Entre aspas. Mulher, filhos, casa, uma horta fornecendo-lhe grande parte de sua comida, um trabalho vinculando-o a uma empresa de que gostaria, da qual se orgulharia, e que seria para ele uma janela aberta para o mundo,
é suficiente para a felicidade terrestre de um ser humano, fecha aspas, página 72. Mas o que levaria ao atendimento dessa necessidade primordial? Julgo ser possível partirmos de 4 fatores recorrentes no livro. O primeiro fator enraizador, mais ligado à essência do conceito, é o apelo à tradição. Não em um sentido conservador, de querer conservar as formas em detrimento do inexorável avanço das coisas no tempo, mas no sentido de um trabalho de retomada de um passado essencialmente integrador, com o potencial de unir as pessoas e dá-las a possibilidade do habitar e do agir socialmente. Custa dizer que enraizar e desenraizar estão intimamente ligados à temporalidade dos processos. As duas ideias pressupõem uma historicidade, isto é, a história em uma conjugação dialética, diacronia e sincronia, digressão e aproximação. Weil cita o exemplo da Revolução Francesa e como esse evento rompeu violentamente com o, entre aspas, passado em todo o continente europeu, fecha aspas, página 176. Ou seja, rompeu com tradições seculares e deu origem a uma série de outras. É inevitável não citar o nazismo como exemplo. A ascensão do Terceiro Reich ao poder só foi possível por meio de um trabalho nacional de resgate, ação coletiva, de um passado em cuja carga estavam a moral, a tradição e o verdadeiro espírito, Geist, do povo alemão. Inclusive, é preciso deixar em stand-by esse exemplo. Não seria um aspecto negativo do enraizamento? Dar margens à reemergência de um pensamento opressor e violento? Veja, podemos afirmar de prontidão que sim, há uma abertura à recrudescência de mitos fundados na barbárie e violência em nome de um enraizamento. Contudo, isso cai por terra. Se assim o fosse, tais formas se manteriam indeléveis e inquestionáveis. O surgimento de uma oposição ao nazismo, por exemplo, demonstra que não é possível um enraizamento que se constitua pelo desenraizamento de outros. Uma vez que, no cerne do conceito, está um princípio integrador na sociedade. E, não obstante, podemos fechar categoricamente com uma ideia primordial. Weil dirá, em outras palavras, que quem está enraizado não desenraiza ao outro. Que custa dizer que não é possível a busca dessa necessidade em detrimento da opressão ou do domínio sobre outrem. E como distinguir o que há de positivo ou negativo no trabalho de refacção da memória em busca de um enraizamento? Weil nos sugere, abre aspas, podem-se conceber 2 critérios. 1. O bem no sentido espiritual da palavra. O outro, a utilidade. Fecha aspas, página 181. É preciso também discernir outros obstáculos. 4 a saber, abre aspas. Nossa concepção falsa de grandeza, a degradação do sentimento da justiça, nossa idolatria do dinheiro e a ausência em nós de inspiração religiosa. Pode-se expressar na primeira pessoa do plural, sem nenhuma hesitação. Fecha aspas, página 198. Podemos nos fazer a seguinte questão. Qualquer grupo ou sociedade que vacile em transitar entre um ou mais desses pontos citados se priva da possibilidade do enraizamento? Ou estes somados são condicionantes sine qua non? Aliás, fica outro questionamento. O que seria a degradação do sentimento da justiça? O segundo ponto. A educação é outro fator importante. Lembremos do seu primeiro ofício, professora. A educação pública instruiria para a ação efetiva, página 172. Mas por que a educação pública? Weil argumenta que, abre aspas, toda ação coletiva, qualquer que seja, desperta-os, excita-os e os faz crescer,
fecha aspas, página 174. Ou seja, uma educação cuja base fosse a integração das pessoas objetivada na ação coletiva, qualquer que seja, acenderia-lhes o espírito. Ideia criticável pelas margens abertas à formação de massas homogeneizantes, ideia inclusive criticada por Hannah Arendt. Penso que posso desenvolver em outro momento. Uma educação voltada ao saber fazer. A praxis engendrada no coletivo e na construção do sentido do trabalho desde a infância. Abre aspas, a escola deveria deixar às crianças lazer suficiente para que pudessem passar horas e horas em pequenas atividades manuais em volta do trabalho do pai. Fecha aspas, página 72. Abre aspas. Mas quem pode exercer tal ação? Um governo. O Estado. Fecha aspas, página 174. Quer dizer, é por esse motivo que a educação deveria ser outorgada ao Estado. Talvez pensemos pela capacidade de mobilizar forças e recursos para um projeto educacional desta natureza. E, em segundo lugar, por trazer os interesses e a ideologia nacionais ao nível do escolar. Veio enxerga, na verdade, um problema nesse contexto, a saber, o ódio nutrido desde Carlos VI pelo Estado. Página 174. O terceiro ponto, o trabalho. O trabalho é uma das centralidades da vida dos sujeitos porque é meio entre este mundo ao qual vivemos e um outro, espiritual e da alma. Página 88. Ao mesmo tempo, possui uma ambiguidade intrínseca desde sempre. Lembremos da etimologia, tripalium. Pode ser ou libertador ou aprisionador. Melhor, queiramos, enraizador ou desenraizador. Veio apontou como a condição operária francesa se resume à exploração do trabalhador, a exaustão laboral e a alienação do processo produtivo. Diante deste cenário, reenraizar a classe trabalhadora é uma missão urgente, página 69. Veio sugeriu a substituição da planta industrial pelas oficinas interdependentes e descentralizadas, sobretudo porque ele diria-se do trabalho labor extenuante e repetitivo análogo à máquina, que coisifica e adoece o indivíduo. Além do que o trabalhador já proficiente nas funções produtivas enxergaria mais significado no seu trabalho, por assim dizer, se desempenhado em um ambiente menos hostil que a fábrica concebida em sua época. Esta forma de eximir o indivíduo do trabalho alienatório e desenraizador, tanto no campo quanto na cidade, dar-se-ia pela propriedade privada outorgada pelo Estado. Aliás, uma tripla propriedade privada. Máquina, casa e terra, página 70. Veio argumenta que essa tripla posse se dá como um esboço possível, mas que deveria antes passar por uma série de testes e exames probatórios. E quem não passasse continuaria como assalariado, no entanto, não mais na grande fábrica, mas nas pequenas oficinas ou cooperativas. Além de estar situado numa rígida burocracia para assegurar o funcionamento desse sistema oposto ao modelo fabril vigente. É mister apontar que, apesar dos esboços, Weil não afirma que as indústrias deveriam deixar de existir de uma vez, mas que estas seriam paulatinamente substituídas pelo modelo proposto. E o quarto e último fator enraizador, segundo este trabalho, seria para a autora a espiritualidade. A palavra contém significados históricos, mas mais do que isso, há conteúdos espirituais na palavra. Podemos pensar que é possível extrair da palavra algo de espiritual que se concretize no comportamento e ação humanas, no sentido de uma busca do enraizamento. É preciso rever isso. A dificuldade de examinar esse fator já é assumido por Simone Weil. Num ato de transcendência, é preciso analisar na alma e na consciência se o que foi acessado permite ou não enraizar-se. Página 181. Aliás,
Segundo ela, todo cristão deveria fazê-lo. Mas o que deve ser buscado pela espiritualidade que permitiria o enraizamento? Ora, seria um bem absoluto, total e acima de qualquer outro bem relativo. O belo, o divino. Esse misticismo é a outra faceta dessa obra, aliás. Até aqui percebemos uma Simone Weil que fala de obrigações, operários, camponeses, mas que também ressalta a exigência de um bem absoluto, divino. A autora dirá que, abre aspas, é preciso inicialmente escolher tudo o que é pura e autenticamente bem, sem nenhuma consideração de oportunidade, sem nenhum outro exame, a não ser o da autenticidade. Fecha aspas, página 182. Tal busca pelo espiritual deveria vir não só pelos indivíduos, mas por parte da ciência, ou, do contrário, sê-la-ia coisa vazia, ou, pior, condenada pelo esvaziamento das igrejas em razão da presunção de ser uma nova forma de se interpretar e explicar o que há no mundo. Aí reside o erro do acadêmico. Ao presumir possuir a verdade, possui o conhecimento. Página 228. A verdade, embora aparente assumir uma forma objetal, e não o é um fim em si, representado sob a ideia de amor. A verdade, ou este bem absoluto, que deve ser objeto de busca dos sujeitos, especialmente pela fé, mas que a ciência não se exclui caso o sujeito pesquisador tenha um amor pelo seu objeto, a saber, dirá ela, abre aspas, o universo no qual vivemos, página 236, seria alcançável se estiver inserido, contido no amor. Isso pode não esclarecer muita coisa pelo distanciamento das explicações mais táteis. Num trecho, Weil distingue o conhecimento da verdade e a íntima relação desta última com o amor. Abre aspas. Se num certo momento ela, criança, ignorar qual é a capital do Brasil, e se no momento seguinte a aprender, tem um conhecimento a mais. Mas não está de modo algum mais perto da verdade do que antes. A aquisição de um conhecimento faz, em certos casos, aproximar-se da verdade, mas em outros casos não. Como discernir os casos? Se um homem surpreender a mulher que ama, e a qual dera toda a sua confiança, em flagrante delito de infidelidade, ele entra em contato brutal com a verdade. Se souber que uma mulher que não conhece, cujo nome ouve pela primeira vez, numa cidade que também não conhece, enganou seu marido, isso não muda de forma alguma sua relação com a verdade. Este exemplo fornece a chave. A aquisição dos conhecimentos faz aproximar da verdade quando se trata do conhecimento do que se ama, e em nenhum outro caso. Fecha aspas, página 228. Abre aspas. A verdade não é um objeto de amor. Ela não é um objeto. Uma verdade é sempre a verdade de alguma coisa. Em vez de falar amor pela verdade, mais vale falar de um espírito de verdade no amor. Páginas 228 e 229. A verdade, como algo que só é possível pelo amor, ou seja, amor como meio à verdade, e sendo fim para o sujeito, far-se-á um caminho para o enraizamento, pois enraizar indica uma vinculação também afetiva com o lugar. A verdade emerge no amor e sua busca possibilita ao sujeito se enraizar. A verdade seria, então, esta expressão no meio caminho entre o sujeito e o bem uno. Muitas dúvidas nos surgem pela inapreensibilidade desta ideia, possível se não por um contato místico. A busca pela verdade é a busca pelo belo, e isto é central em Simone Weil. Tanto a ciência quanto a religião deveriam se preocupar em resgatar o espírito contemplativo da beleza do mundo e do universo, talvez perdida com os romanos,
que destruíram as tradições autênticas e se esvaziaram da vida espiritual. Página 249. A espiritualidade deve ser buscada também na esfera do trabalho, porque possibilitaria, abre aspas, o mais alto grau de enraizamento do universo. Fecha aspas, página 92. E o que deve ser combatido, para Simone Weil, é a laicidade não apenas por afastar, desde o ensino na infância, os indivíduos do contato com o cristianismo, mas afastá-los dos demais tesouros das civilizações não cristãs, página 86, sob a falsa pretensa da neutralidade que culminaria na formação ou de, abre aspas, fascistas ou comunistas por necessidade de se entregarem a alguma coisa, fecha aspas, página 85. Uma vida sem o contato com o espiritual, mediado pelo trabalho, é potencialmente uma vida desenraizada ou passível de tal. Há uma ideia em Simone Weil que muito dialoga com um projeto de pesquisa aqui pensado. Nos exilados que não esquecem seu país e aqueles que o esquecem estão perdidos. O coração está tão irresistivelmente voltado para a pátria infeliz que há poucos recursos afetivos para a amizade para com o país onde se mora. Página 188. Ao se estabelecer no lugar de destino, é da ordem do necessário ao migrante reconstituir sua identidade, tanto se fixando num lugar, propriamente dito, como estabelecendo novos laços em sua vida sociocultural. Essa ideia também está presente em Maria Arminda Arruda. Não é um processo fácil, nem sequer seguido por todos nessa condição. Muitos, numa postura defensiva, atuam reproduzindo comportamentos de tempos anteriores como modo de negar o enfrentamento das novas formas sociais e culturais, o que poderia causar ainda mais sofrimento. E esse elemento da clínica freudiana, do texto recordar, repetir, elaborar. Há muito mais a trazer nesse ponto. Outra questão que fica é como enraizar o sujeito desenraizado que não pode mais trabalhar, como por exemplo o idoso. Vejamos, a via do trabalho não parece possível por alguns motivos. Primeiro, pelas limitações físicas e motrizes do corpo orgânico. Segundo, por talvez não ser a fonte de desenraizamento desse sujeito. Além disso, uma vez que esse sujeito não mais trabalha, não é possível que ele se concilie espiritualmente com o mundo laboral. Mas fica outro questionamento. Um idoso pode conviver com o desenraizamento causado tempos antes por questões relativas ao trabalho? Voltemos. Agora para outra característica do seu estilo, né? Que está na ênfase, a atenção. Atenção ao sofrimento humano, aos oprimidos, aos destituídos do seu solo, aos desenraizados. Algo como, se não prestarmos atenção, alguém pode morrer. Seu olhar voltado aos esquecidos pela história aparece sob a crítica de que os vencidos escapam à atenção. Abre aspas. Ela é sede de um processo darwiniano mais impiedoso ainda do que aquele que governa a vida animal e vegetal. Os vencidos desaparecem. Eles são nada, fecha aspas, página 200. O mesmo é reforçado por Ecléa Bose e por Marilena Chauí. O pensamento de Simone Weil vai na contramão da historiografia ocidental. Para ela, mais importa o testemunho do derrotado do que do vencedor. Abre aspas. A história não é outra coisa senão uma compilação dos depoimentos feitos pelos assassinos relativamente às suas vítimas e a si mesmos. Fecha aspas, página 203. A compaixão dela era tamanha que chegava a ver nestes uma pureza cristã. Abre aspas. Há na história poucas coisas perfeitamente puras. A maioria concerne a seres cujo nome desapareceu. Fecha aspas, página 208. Veio alonga este pensamento até chegar no caso de Hitler, ainda um adolescente vienense que, antes de se tornar o ditador genocida conhecido,
foi vítima, ele próprio, de influências e estímulos que moldaram seu comportamento ao longo do tempo. E vale reproduzir a citação da autora. Abre aspas. O autor desse livro medíocre sobre Sila, mais geralmente todos aqueles que, tendo autoridade para manejar a palavra ou a pena, contribuíram para a atmosfera de pensamento em que Hitler adolescente cresceu. Todos aqueles são talvez mais culpados do que Hitler pelos crimes que ele comete. Fecha aspas, página 204. Abre aspas. O único castigo capaz de punir Hitler e de desviar de seu exemplo os garotinhos sedentos de grandeza dos séculos vindouros é uma transformação tão total do sentido na grandeza que ele seja excluído dela. Fecha aspas, página 205. Salvaguardar um sujeito das mesmas interferências se daria através de um trabalho de transformação ou deformação dos significados contidos nos 4 obstáculos por ela trazidos, mencionados há pouco. E nesse caso específico, da concepção falsa de grandeza e da degradação do sentimento da justiça. Poderíamos transpor a forma do raciocínio de Weil para explicar, por exemplo, a inserção de um jovem marginalizado no mundo do crime sob as ideias ilusórias de ascensão, de poder, de enriquecimento. Antes de ser agressor, este é moldado pelas intimações do meio. Desde a romantização do crime até as falsas promessas de ascensão, propagadas pelas falas, imagens, músicas, práticas cotidianas, etc. Subjacente a isto estaria presente em tal jovem um sentimento de vazio, um sentimento de não pertencimento ou de dúvidas identitárias. O crime seria meio pelo qual ser-lhe-ia possível buscar um solo, ainda que tal ideia fosse sustentada, segundo Weil, por uma ilusão. Falemos agora de desenraizamento. Uma das causas do desenraizamento seria a conquista ou domínio sobre o outro através da força bélica, lato sensu, ou através do poder do dinheiro. Página 44. O dinheiro não só movimenta as economias em diferentes escalas pelo globo, como movimenta massas de pessoas de acordo com as demandas produzidas por suas relações de produção e consumo. Weil aponta que é exatamente isto que está por detrás do despovoamento dos campos franceses na década de 1920, bem como podemos pensá-lo como subjacente a quase todo o fenômeno de êxodo rural. Se quisermos aportar a arte, podemos lembrar do filme O Menino e o Mundo, no qual o pai do personagem principal é forçado a migrar do campo à cidade urbanizada em busca de trabalho. Pausemos para lembrar que, para Weil, mais importa a história dos vencidos do que a dos vencedores. Ora, não resta direito de réplica por parte dos derrotados. Isto porque as, abre aspas, conquistas não são vida, são morte no próprio momento em que se produzem. Fecha aspas, página 50. Se a conquista pressupõe a dominação violenta de um sobre outrem, então o que morre não é só o corpo, mas também a memória, os tesouros vivos, constituídos do passado de um povo. Sandra Maria Patrício Ribeiro, por diversos momentos, reflete sobre a natureza da dominação colonizadora. Essa não se caracteriza pela morte de um povo. Do contrário, não seria colonização, mas genocídio, muito embora a morte não se exclua do processo. Mas colonização tem diretamente a ver com ethos, isto é, na repressão sistemática de crenças, valores, tradições, mitos, ritos, etc., em detrimento da substituição arbitrária destes sistemas por outros. Abre aspas. O passado destruído jamais retorna. A destruição do passado é talvez o maior crime, fecha aspas, página 51, ainda em Simone Weil. Por isso, conservar a memória é central. Nisto, os velhos de nossas sociedades possuem um papel importante,
Resguardá-los é prezar pelo tesouro da memória, não só sobre suas vidas, mas sobre as vicissitudes do social e do espacial ao longo do tempo. O presente, e especialmente o passado, são as instâncias temporais que efetivamente importam nessa obra, diferentemente do futuro. Quer seja pela ideia de conquista territorial ou por qualquer outro tipo de ação, Vale diz que é preciso abandonar o imaginário que consiste em centrar o futuro como provedor, como instância temporal depositária de expectativas. Ele, do contrário, nada cede, nada promete. E nós é que temos de dá-lo o que temos. Abre aspas. O futuro não nos traz nada, não nos dá nada. Somos nós que, para o construir, devemos dar-lhe tudo, dar-lhe a nossa própria vida. Mas para dar é preciso possuir, e não possuímos outra vida, outra seiva, senão os tesouros herdados do passado e digeridos, assimilados, recriados por nós. Fecha aspas, página 50. Equacionemos. O futuro é paulatinamente construído, isto é óbvio. Mas para que assim o seja, é necessário dá-lo aquilo que possuímos no momento presente. E aquilo que lhe ofertamos é, senão o próprio tesouro herdado do passado, não de forma bruta, enxertado, mas ressignificando-o sempre a lume do que é demandado pela sociedade à sua época. Talvez o fator mais comumente desenraizador ou mais comumente usado como variável nos estudos acadêmicos desde o livro de Vale seja o desemprego, o subemprego e más condições de trabalho. Quanto aos desempregados, estes, abre aspas, não estão nem nas suas casas, nem nas fábricas, nos alojamentos, nem nos locais de prazer, nem na cultura intelectual, se tentarem assimilá-la. Fecha aspas, página 45. A autora centra esta obra nos operários, ainda que perpasse pelos camponeses, sobretudo nas condições de trabalho pelas quais estes se submetem. O modelo fabril até então tradicional é muito questionado por Vale, que inclusive viveu na pele a experiência de ser operária quando trabalhou na linha de produção da Renault. Pelo caráter alienatório da produção e pelas consequências à saúde do trabalhador, e que ela o afirmasse, inclusive. Aliás, Vale aprofunda a reflexão ao sugerir que os detentores do capital, isto é, dos meios fabris de produção, preferem, entre aspas, ter em suas fábricas um rebanho de desgraçados, de seres desenraizados, e sem nenhum direito a qualquer consideração, fecha aspas, página 61. Do que, por exemplo, alguém que entendesse que aquele sistema produtivo se baseava na produção pela exploração e alienação. Essa ideia claramente se apoia nos escritos de Marx, especialmente ao se referir à natureza do exército industrial de reserva. O que acontecia é que as condições de trabalho fabris da época culminavam no entrave ao acesso à cultura, por parte dos operários. Isso se devia à falta de tempo. Este era canalizado quase que exclusivamente às tarefas laborais. Aliás, ainda que ela não dissesse, essa falta de tempo seria explicada à luz da mais-valia e do tempo entendido na tensão entre valor de troca e valor de uso, e a consequente falta de forças causadas pelo cansaço do corpo físico, página 64. De modo semelhante, o camponês também se encontra despossado de sua cultura pelo avanço das formas modernas no campo. Para enraizá-lo, seria necessário reaculturá-lo com aquilo que lhe é próximo desde sempre e que foi forcluído, nos termos de uma literatura, música, folclore, enfim, qualquer coisa que confira ao camponês sua identidade enquanto tal. Essa ideia está muito presente no trabalho de Antônio Cândido, os parceiros do Rio Bonito. À sua época, é possível dizer que ser operário já implicava estar na condição de desenraizado, no mínimo sujeito a este fenômeno pela exposição aos fatores que o engendram. Uma das formas mais acentuadas de desenraizamento
é quando há deportações maciças, página 44. Entendidas hoje sob a condição de refugiado, especialmente porque esta não é uma migração planejada, mas tem como propulsor um elemento violento, um episódio bélico recorrente ou a iminência deste. Trouxemos alguns desses apontamentos na sessão do enraizamento. Enfim. E o ensino assume uma função dúbia. Nós mostramos alguns momentos como, segundo o pensamento de Simone Weil, o ensino pode representar uma das vias para o enraizamento. Entretanto, o ensino massificante dos dias de hoje é algo que forclui as tradições e que, portanto, desenraiza na medida em que se ensina sem dizer às novas gerações nada sobre seu mundo. Pior, este ensino massificante voltado às técnicas e ao mero atendimento de demandas do mercado de trabalho forçam o sujeito a sair de vez deste mundo legado por suas gerações anteriores. Em outras palavras, o sujeito deixa algo que, para vê-lo, é fundamental: o passado. Talvez essa descontinuidade do sujeito com um passado que, em partes, constitui sua identidade, pensemos substancialmente como algo social, seja algo desenraizador. Que vida seria reservada àquele que ingressa muito precocemente, por exemplo, no mundo dos adultos, do trabalho? Quanto àquilo que qualifica o indivíduo ou grupo desenraizado, Weil aponta algo muito importante. Abre aspas. Seres verdadeiramente desenraizados não têm senão dois comportamentos possíveis. Ou caem numa inércia da alma quase equivalente à morte, como a maior parte dos escravos no tempo do Império Romano, ou se jogam numa atividade que tende sempre a desenraizar, frequentemente pelos métodos mais violentos, aqueles que ainda não o estão ou não o estão senão em parte alguma. Fecha aspas. Página 47. Em miúdos, percebe-se o desenraizamento naquele cuja identidade e subjetividade se veem esvaziadas, resultando num comportamento flutuante frente ao mundo, como um blasé ou um estado de indiferença. Para além dessa lividez da alma, o desenraizado pode ser aquele que adentra de vez em um meio, espaços ou atividades ainda mais desenraizadoras, muitas vezes em decorrência dessa inércia da alma. E isso por diversos fatores a serem elencados no outro momento. A comparação do desenraizado com o escravo pode ser pensada a partir de alguns elementos mais centrais que compõem a condição escrava. A interrupção do vínculo com o solo nativo, muitas vezes pela coerção, a destituição dos direitos e a impertinência da fala e da opinião, a rotina laboral diária, a condição de mercadoria, a violência de diversas formas como parte do seu meio, etc. À guisa de fechamento, há algo de ontológico a ser apontado. Abre aspas. Quem é desenraizado pode desenraizar o outro. Quem é enraizado não desenraiza, fecha aspas. Página 47, com algumas modificações. Isso porque pode ser comum no imaginário do desenraizado a assunção de que para enraizar a si é preciso fazê-lo sobre o outro. Weil, outra vez, cita o exemplo dos alemães no momento da ascensão de Hitler. É indubitável que estes buscavam superar a doença moral, página 47, da qual padeciam há anos. Superá-la, no entanto, só seria possível através de adoções ostensivamente violentas e da reversão esquizoparanoide dos papéis. Algo como, se estou desenraizado, e só pode ser às custas do enraizamento daquele outro, é preciso que eu reassuma meu lugar no mundo, resgatando minha moral e tradições em face do desmantelamento total do outro. Isso ganha proporção sobretudo quando há um líder a condensar esse imaginário e dá-lo forma segundo ações no plano do real. Abre aspas. O desenraizamento engendra a idolatria, fecha aspas, página 66. Paulo Freire é alguém que enxergou as formas desse raciocínio no contexto da educação. Na célebre frase, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.
Veio elenca uma série de eventos históricos envolvendo a França para exemplificar essa relação, como a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial, né, e a própria década de 1930, que é coetânea a Simone Weil, né, em que o representante da Frente Socialista, o Léon Blum, foi eleito primeiro-ministro francês, causando uma série de protestos e conflitos. Dito de outra forma, o que é que a educação libertadora vem a significar? O sonho do desenraizado pode não ser exatamente enraizar-se, mas enraizar-se desenraizando outrem.